Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu sou enfermeira, sou enfermeira de atenção primária, trabalho no município de Lontra. Vou estar aqui trabalhando com vocês à frente da enfermagem na saúde da criança, do adolescente e dos jovens. Queria dizer para vocês que vocês estejam à vontade, né, para tirar as dúvidas de vocês nos fóruns. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aí num papelzinho para que no dia do fórum vocês possam tirar essas dúvidas. E qualquer coisa, estarei disponível para que vocês façam perguntas, né, e tirem todas as dúvidas que aparecerem. Vamos lá. Aqui tem alguns conceitos para vocês, são conceitos básicos que a gente trabalha na assistência à saúde da criança, adolescentes e jovens. Esses conceitos são só para vocês entenderem um pouco a diferença do que se trata, né? Pediatria, neonatologia, puericultura, biatria, o que é isso? Primeiro que enfermagem pediátrica é um campo de estudo, né, da prática de enfermagem que se dedica ao cuidado do ser humano em crescimento e desenvolvimento, desde o nascimento até a adolescência. Então, algumas pessoas acham que na pediatria se trata só de crianças, de recém-nascidos, e na verdade se chega sim até a adolescência. Já a pediatria é o campo da medicina que se dedica a essa assistência, né, do humano em crescimento e desenvolvimento, desde a fecundação até a adolescência. A neonatologia, o neonato, que a gente chama, a criança normalmente até os 28 dias de vida. Então, na neonatologista, é o ramo da pediatria que atende do recém-nascido, né, até o momento, desde o momento do nascimento, até os 28 dias, né, de vida desse neonato. Já a puericultura, também denominada de pediatria preventiva, é o ramo da pediatria que cuida da manutenção da saúde das crianças e dos adolescentes no crescimento e desenvolvimento. Então, essa puericultura, né, para quem já foi até a atenção primária, quem trabalha na atenção primária, já ouviu falar da puericultura, né? Nós tratamos dessas crianças do nascer, dependendo do lugar, até os 5 anos de idade, se faz o acompanhamento na unidade, em geral até os 9 anos de idade, vai depender muito do município, da unidade de saúde que acompanha essas crianças. Já a ebiatria é o ramo da pediatria que atende às necessidades de saúde do adolescente. Então, isso já é bem específico, né, no caso do adolescente. E aí vem essa classificação da infância de grupos etários, né? A gente trata aí período neonatal de 0 a 28 dias, como eu falei, a infância de 29 dias a 10 anos, o lactente, né, o bebê ali que está mamando de 29 dias a 2 anos, o pré-escolar de 2 a 7 anos, escolar de 7 a 10 e adolescência de 10 a 20 anos. Isso daqui, gente, às vezes vocês vão encontrar a diferença de literatura para literatura. Às vezes muda um pouco o período de adolescência, o período ali escolar, principalmente de adolescência. Por quê? Hoje em dia, as pessoas elas têm evoluído mais vagarosamente, no sentido de dependência financeira, de independência financeira, de dependência aos pais. Como assim, Ana? Veja bem, a adolescência hoje, ela pode ser considerada uma adolescência estendida, né? Então, uma pessoa aí que chega aos 25, 26 anos, né? No caso, por exemplo, minha irmã mais nova, que tem 25 anos, e ela faz faculdade, e ela depende dos meus pais, ela é praticamente considerada uma adolescente. Ela não tem trabalho fixo, ela não consegue se manter sozinha. Então, hoje em dia, esse período de adolescência ele pode ser estendido. Isso vai muito de idade para idade.
Já uma pessoa que tem 19, 18 anos, já trabalha, já é independente, dificilmente ela vai ser considerada um adolescente. E aí vem o direito das crianças, né? Esse direito das crianças, ele veio muito da Declaração dos Direitos Humanos, que mais tarde, né, deu vida à ECA, né, que é o Estatuto de Saúde da Criança e do Adolescente. Mas essa Declaração dos Direitos Humanos, ela surgiu em 1924, onde esses direitos foram declarados pela ONU, mas o reconhecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela só veio acontecer em 1959. Né? Ela tinha por objetivo afirmar que toda criança merece uma infância feliz e que possa gozar de todos os direitos, né? Direitos à liberdade. E essa declaração, ela enunciou os seguintes princípios. Vou mostrar para vocês alguns princípios que esse direito, essa declaração veio trazer para nós. Veja bem, toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, sexo, religião ou nacionalidade. Toda criança tem direito à proteção especial para os seus desenvolvimentos físicos, mentais e sociais. Toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. Toda criança tem direito à alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e para a mãe. Todas as crianças físicas, mentais ou socialmente incapacitadas têm direito à educação e a cuidados especiais. Então, se você tem um filho, né, que tem necessidades especiais, tem que correr atrás para que ele receba esse direito. Toda criança tem direito ao amor, compreensão por parte dos pais e da sociedade. Toda criança tem direito à educação gratuita e lazer infantil. Toda criança tem direito a ser socorrida em primeiro lugar em qualquer circunstância. Então, esses direitos eles vieram sendo declarados, né, pela ONU, e mais tarde, aí, em 1990, foi que se criou a lei onde foi proposto a ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de julho de 1990. O que é essa lei? Essa lei ela vem dispor sobre a proteção integral à criança e adolescente. Então, ela vem afirmar que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e garantido pelo poder público, né, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, se essa criança, se esse adolescente, ele não dispõe de pais, mãe ou familiar presente que possa assegurar isso a ele, o poder público, ele tem que assegurar, ele é obrigado a assegurar essa criança, essa proteção, essa criança ou esse adolescente. Então, a gente já tem tantos deveres a se cumprir, nada mais justo do que a gente ter conhecimento dos nossos direitos para que nós possamos lutar e fazer que seja cumprido todas essas leis, né, que garantam os nossos direitos. Então, o que são esses direitos? São coisas básicas, né, que todas as crianças, todos os adolescentes têm que ter acesso. Atendimento socioeducativo, promoção da família, transporte, saúde, educação, esporte, cultura, lazer, direitos socioassistenciais, justiça, segurança pública, geração de renda e profissionalização, habitação, garantia da pessoa com deficiência, né? Então, esses adolescentes, essas crianças, elas precisam de pessoas e programas, entidades que garantam que esses direitos, né, fundamentais vão ser exercidos. Ana, mas o que é o crescimento e desenvolvimento que a gente tanto ouve falar? Eu não sei a diferença. O crescimento e o desenvolvimento são basicamente o que caracterizam as crianças. Primeiro que o crescimento a gente pode ver como alterações biológicas que implicam um aumento corporal da criança
manifestada pelo aumento do tamanho das células, que a gente chama de hipertrofia, e pelo aumento do número de células, que a gente chama de hiperplasia. Então, o crescimento, eles são as alterações biológicas do nosso corpo. Crescimento das células. O que o crescimento das células fazem, né? As células em gerais, elas são juntas, produzem, né? Estão em todo o nosso organismo. Os nossos órgãos são crescimentos de células, o nosso corpo inteiro são crescimentos de células. Então, a partir do momento que você vai crescendo em tamanho, biologicamente falando, elas vão aumentando. E isso vai fazendo com que o seu corpo cresça, né? Tanto no aumento do tamanho da célula, quanto no aumento do número de células. Então, isso faz com que nós cresçamos, aumentamos, né? Então, o crescimento ele é basicamente relacionado à nossa forma biológica, né? Então, são coisas que a gente pode mensurar através do peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, alterações das fontanelas, dentição, alterações na proporção corporal e tecidos corporais. Então, crescimento, você pode levar ele ao pé da letra mesmo, em tamanho, né, em largura. Já o desenvolvimento, a gente vai levar mais para a parte cognitiva, né? O desenvolvimento das nossas funções está mais ligado à nossa parte funcional. É o aumento da capacidade do indivíduo na realização de funções cada vez mais complexas. A criança desenvolve o controle neuromuscular, destreza e traços de caráter, funções que só podem ser medidas por meio de provas funcionais. É também chamado de maturação ou diferenciação. É um fenômeno qualitativo. Como assim, Ana? O crescimento é quantitativo, não é? De tamanho, de largura, altura. Já o desenvolvimento é um fenômeno qualitativo, é na qualidade das nossas funções. A criança tem um bom desenvolvimento, a criança tem qualidade no desenvolvimento dela. A criança não tem um bom desenvolvimento, ela tem algum retardo mental, algum retardo motor. Então, o desenvolvimento nada mais é do que a realização dessas funções, né, do nosso corpo. Funções que são mais ligadas à nossa parte neuromuscular, né? Então, quando a gente fala, né, dessa parte já das características biológicas, a gente observa, então, no desenvolvimento, a capacidade de evolução dessa pessoa, a posição que ela pode fazer, posição erétil, né, o desenvolvimento motor, o aparelho visual, a flexibilidade, a visão é boa, como é que são os movimentos, a capacidade de comunicação, né, auditiva, escuta, a evolução social, se ela tem adaptação com o meio. A gente consegue observar esse desenvolvimento da criança. Claro que a gente tem parâmetros de desenvolvimento. Com tal idade ela faz tal coisa, com tal idade ela faz aquilo. Só que a gente tem que ver muito pela individualidade da criança. Alguns vão atrasar mais um pouco, outros vão se adiantar mais, mas você vai observar muito no geral essa criança. Você está vendo ali que essa criança, ela tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Ela já deveria estar ali falando algumas palavrinhas, mesmo que erradas, mas ela já tem uma sabedoria em relação à fala, e ela sabe mais ou menos o que é. Você pergunta se quer água, ela sabe que a água é relacionada à sede. Às vezes ela vai falar
mamã, água, água. Então ela vai mais ou menos pelo rumo. Já uma criança que ela tem um retardo, que ela não está tendo um desenvolvimento correto, ela pode ter uma fala que ainda não desenvolveu, né? Nem isso que eu falei de palavras erradas. Às vezes ela não tem noção da ligação dos objetos, né? Com a fala, ela não sabe que ela está com sede, que ela não correlaciona a água. Então essas características de desenvolvimento vai muito, como eu falei, da evolução, né? Do desenvolvimento dessa criança. E aí a gente se pergunta, uma criança pode crescer e não se desenvolver? Uma criança pode desenvolver e não crescer? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Uma pessoa ela pode crescer, uma criança ela pode crescer e não se desenvolver, ou vice-versa. Aqui vão alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, na primeira, é o que a gente chama de acondroplasia. Normalmente, nessa anomalia, a pessoa tem o desenvolvimento normal e o crescimento alterado. No nanismo, a pessoa tem um desenvolvimento cerebral normal, ela fala, ela anda, ela corre, ela brinca, ela sabe tudo, porém o crescimento dela é alterado, né? Já no exemplo 2, a síndrome de Down. A pessoa com síndrome de Down, normalmente ela tem um crescimento normal em altura, estatura, peso, mas o desenvolvimento cerebral dela é alterado. Vocês estão conseguindo entender? E para isso, né, para esses fatores que influenciam o crescimento, tem o que nós chamamos de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que é isso, Ana? Fatores internos e fatores externos. Os fatores, né, intrínsecos são aqueles fatores que relacionados, né, ao nosso interior. A parte genética, metabólica, malformações, que são muitas vezes correlacionados ou podem ser geneticamente determinados. Então, fatores intrínsecos internos são aqueles fatores que alteram o crescimento advindo da parte interna nossa, né? Por exemplo, o nanismo, que eu falei com vocês, que já é da parte genética. Já os fatores extrínsecos externos destacam-se pela alimentação, saúde, higiene, habitação, cuidados gerais com a criança. Então, o meio que a criança vive, o local que ela mora, é um local insalubre, né? Ela tem acesso à água tratada, a esgoto, como que é? Então, os fatores externos, eles vão alterar o crescimento de forma que venha do exterior, né? Coisas que vêm que alteram o crescimento, que vêm de fatores externos. Por exemplo, uma criança com desnutrição. Uma criança com desnutrição que teve ali a alimentação que não foi correta para ela, às vezes faltou ali algum tipo de alimento, né? Então, o que acontece com ela? Ela não tem o crescimento normal, né? Porque uma criança com uma desnutrição profunda, ela perde neurônios, o tamanho dela, como ela não tem alimentação necessária para as células, essas células elas não aumentam, ela não se multiplica, então essa criança ela fica com um retardo no crescimento e pode causar também um retardo no desenvolvimento, porque algumas crianças ficam com atraso, né, de aprendizagem, de fala. Então esses fatores intrínsecos e extrínsecos, né, é só a gente ligar, intrínsecos internos, extrínsecos externos. Então, como avaliar o crescimento, né?
Normalmente, eu falei para vocês, o exame antropométrico é a verificação mais comum que a gente usa, né? O peso, a estatura, os perímetros, tudo que a gente mensura na criança, a gente consegue jogar ali na avaliação de crescimento. Aí você observa o peso e a estatura, que são os dois índices mais importantes na avaliação do crescimento. Quem tem aí o cartão da criança, quando a gente faz a puericultura, né, que eu vou falar lá na frente com vocês, a gente observa o peso e a altura, inicialmente também o perímetro cefálico, né, da criança, que determina muito, mas o peso e a altura depois passam a ser os principais. E o peso é um excelente indicador das condições de saúde e nutrição da criança. O que a gente tem que levar em consideração, que eu sempre falo? O peso e a estatura, nem sempre, quando baixa ou alta, vai ser sinônimo de doença. Por exemplo, chega uma criança para mim que ela está com 2 quilos a menos, né? Ou 2, 3 centímetros a menos do que deveria estar de acordo com o cartãozinho. Aí eu olho para a família, a mãe é pequena também, o pai é pequeno, né? Não tem tamanho na estatura, então você tem que relacionar que talvez essa falta de tamanho da criança seja relacionado à genética dos pais. Assim como uma criança muito grande, né, ou com um peso maior, você vai ver o pai é enorme, a mãe é enorme. Então, você observa, a criança está bem, ela está normal, a não ser que seja um peso muito grande de diferença, né? E você vai procurar investigar o porquê daquilo, porquê que aquela criança não está tendo um peso normal. Esses parâmetros antropométricos, eles permitem um diagnóstico precoce da desnutrição. Para isso, a gente utiliza de equipamento simples, né? Normalmente, balança e fita métrica. Tem fácil aplicação e é bem aceito pela população, né? Não causa constrangimento, é rápido, é prático e por isso tem uma boa aceitação. O peso corporal, além de avaliar o estado nutricional, né, a gente tem um dos parâmetros que a gente avalia esse crescimento biológico, ele também consegue identificar algumas doenças, né? E aí, por isso que a gente tem que acompanhar a evolução de crescimento da criança. Normalmente são medidos em gramas e é um determinante variável, né? Um dia pode dar um peso, outro pode dar outro. E como eu falei, nem sempre ela vai ser garantia, porque também depende da parte genética dos pais. Normalmente, ao nascer, a menina pesa cerca de 3,50 kg e o menino 3,250 kg. Às vezes você vai pegar uma criança aí com 5 meses que pesa 7, 8 quilos. E aí você investiga e fala, mãe, mas ela já come alguma coisa? Não, tá só no peito. Então você não vai falar, então tira o peito dessa criança que ela tá obesa. Não, você vai orientar, né? Tá só no peito, pode continuar dando. E conforme ela começar a se alimentar a partir dos 6 meses, a gente vai introduzindo alguns alimentos e principalmente diminuindo em carboidratos, aumentar em frutas, em verduras, alimentos mais saudáveis, né? Menos açúcar, que essa criança depois do crescimento ela vai manter mais o peso ao longo da infância. Já a estatura, né, é vista através do comprimento, né, a altura, se mede em centímetros e é menos variável que o peso. Por quê? Uma criança dificilmente vai regredir de tamanho, né? Ela vai aumentando de tamanho ao longo do tempo, mas ela não tem aqueles fatores de influência quanto o peso. Aqui para vocês verem um gráfico de IMC do crescimento, né, por idade, aqui no caso de meninos, o gráfico de meninos e meninas são diferentes, né, você observa aí que a linha vermelha, a parte vermelha aí é abaixo do peso,
a branca no meio é normal e a amarela é risco de excesso de peso. Por que é risco de excesso de peso? Porque às vezes vai acontecer da criança ser grande e não obesa. E sempre, gente, observe que o gráfico ele não é uma linha reta. Ele vai crescendo, né? Uma linha que vai crescendo ao longo do tempo. Então, a criança, esse crescimento é justamente o período em que ela está crescendo, né? Biologicamente. E esse gráfico, ele mede a parte biológica mesmo, de crescimento, né, dessa criança, não a parte de desenvolvimento. A de desenvolvimento, ela vem após. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um peso, vou falar só mais ou menos para vocês. Normalmente a criança ali do nascimento até os 6 meses, o peso duplica ao término dos primeiros 4, 7 meses, né? As crianças infantes de 12 a 24 meses têm um ganho normal de 2 a 3 quilos. Pré-escolares, né, ganham cerca também de 2 a 3 quilos e anual, normalmente, né, de 5 a 7 quilos, né, cerca de 5 centímetros. Já as crianças escolares, né, tem também um peso ali, um ganho de peso de 2 a 3 quilos e a altura se triplica em torno de 13 anos, que é o que a gente chama de estirão, né? A gente vê principalmente nos homens dando aquele grande estirão. Aí da puberdade, né, que normalmente ali é 7 a 25 quilos em média. Nos meninos, quando eles têm um estirão, o ganho é de 7 a 30 quilos, média de 23,7, né, por quilo. E normalmente 95% já fica com sua altura definitiva com aproximadamente 15 anos. Viu? Já o perímetro cefálico é a circunferência do crânio, a gente mede com a fita também. Normalmente a gente controla a evolução do perímetro craniano e tem como objetivo detectar uma anomalia cerebral, né? Pode ser uma hidrocefalia, microcefalia, tumor, né? Infelizmente, esse aumento do perímetro é mais para condizente com alguma doença que não é boa, então cabe a nós repararmos. Uma coisa que as pessoas têm dudando, mas a cabeça do meu filho tá grande, gente. Infelizmente, vocês vão ter que aceitar quando a criança tiver uma cabeça maior, pelo tamanho, né, que ela apresenta, do que uma hidrocefalia, né, um aumento ali do cérebro, dos órgãos internos. Vai acontecer, às vezes, da criança só ter uma cabeça mais avantajada. Acontece. O perímetro craniano se verifica até os 36 meses, né, como rotina. Normalmente 1 ou 2 anos são iguais. Depois, o perímetro torácico ele ultrapassa o perímetro cefálico em torno de 5, 7 centímetros. Durante os primeiros meses de vida é mais fácil verificar uma anomalia cerebral pelo perímetro cefálico, né? Aumenta ali 10 centímetros no primeiro semestre de vida. Já as fontanelas, gente, as fontanelas são aquelas partezinhas que a gente fala que a criança pode amassar a cabeça do bebê. São ali chamadas de fontanelas, né? Temos a bregmática, que permanece aberta até os 18 meses. No 9º mês já apresenta diminuição do seu diâmetro. Tem a posterior lambdoide, que se fecha aos 4 meses, né? E o nascimento, na verdade, muda um pouco do perímetro cefálico de um para o outro. Ali do nascimento normalmente é 35, 6 meses 43, 1 ano 46,6, 2 anos 48,9, 3 anos 49,2, 4 anos 50,4 e 5 anos 50,8.
Perímetro torácico. Eu tenho que medir o perímetro torácico da criança? Sim, porque, gente, aquelas proporções ali, elas vão mudar do nascimento, né, até ela ficar maiorzinha. Pode ser que tenha alguma alteração, né? A gente consegue observar se tem alguma anomalia, se ela não está batendo com o que os valores, né, padrões. Então, assim, até 6 meses, o perímetro craniano, o perímetro cefálico, é superior ao perímetro torácico. Depois dos 6 meses, cerca de 6 meses, o perímetro cefálico ele é igual ao perímetro torácico. E cerca de 9 meses, o perímetro cefálico é inferior ao perímetro torácico. Então, às vezes, eu vou observar ali que tem uma alteração, pode ser que o volume do coração daquela criança esteja alterado, o volume pulmonar da criança esteja alterado, né? Então, eu fazendo essa ligação ali do perímetro cefálico com o perímetro torácico, eu consigo observar qualquer tipo de alteração que ocorra, né? Então, é dessa forma aí, é o que vocês fazem. Pode medir ali a linha do axilar, né, da criança. Coloca ali sobre o peitinho da criança normalmente, né? Mas junto com a linha axilar, você vai conseguir aferir corretamente o perímetro torácico da criança. E a gente faz a avaliação dos dentinhos também, né? Os dentes, ele tem a maturação dentária dele, ele amadurece, né? Não de acordo com a idade da criança, né? Mas normalmente relaciona com que idade aquela criança cresce os dentes. Isso é muito subjetivo, né? Isso vai muito de idade para idade, né? A gente coloca ali mais ou menos um período que se pode nascer, a partir dos 6 meses, 7, 8, 9, 10, algumas crianças já começam a nascer, mas isso daí é muito subjetivo, né? Então, esses dentes, gente, eles não são bons indicadores de crescimento. Justamente por isso, pode acontecer que ele nasça mais precocemente, pode ser que se atrase mais o crescimento desses dentes, né? Mas ali entre 5 e 8 meses, espera-se que tenha os primeiros dentes. Se você observou que está demorando, a criança fez até 9, 10, 11 meses, não nasceu, sempre é bom, né, um dentista observar para ver se precisa esperar, dar um piquezinho, o que precisa fazer, ou só esperar mesmo para que os dentes daquela criança cresçam, né? Normalmente com 30 meses ali, a criança ela tem cerca de 20 dentes de leite, né? Já descidos, né? Já estão presentes ali na boca dela. E aí, essa criança ela precisa ter os cuidados dentários desde o início, gente. O que a gente orienta? Que desde a criança amamentando, que ela receba os cuidados orais. Então, sempre após a mamada, pega ali uma gazinha, enrola nos dedos, molha ela um pouquinho e vai passando, né, por toda a parte orofaríngea da criança. E depois da amamentação com ela maiorzinha, a mesma coisa. Sempre tá dando um pouquinho de água, escovando os dentes da criança. Alguns pais falam assim, o dente da minha filha é podre porque ela tomou muito antibiótico quando nasceu, tomou muito sulfato ferroso, né, muito remédio. Na verdade, não são os remédios que causam. É porque esses medicamentos, eles precisam dos cuidados de higienização após o medicamento. Então, normalmente são alimentos mais doces, né, açucarados, para que a criança tenha um sabor ali para a criança. Então, o que acontece? Como é açúcar, né? Como a criança fica ali restos na boca, aquela criança ela acaba por estar desenvolvendo cárie se você não fizer a higiene correta. Então, desde os primeiros dentinhos, desde antes
já é necessário escovar, fazer a limpeza correta. Ana, quais são os sintomas, né, do crescimento dos dentes? Normalmente, as crianças você percebe que fica um pouco inchado, né? A gengivinha delas começa a inchar. Muitas crianças sentem muita coceira. Hoje em dia tem até pomadinhos para coceira, tem algumas coisinhas, dedinhos de borracha que a mãe que fica passando no dente da criança. Eu sempre oriento pegar o mordedorzinho, pôr no congelador, deixar ficar geladinho e dar para morder, porque isso causa vasoconstrição e diminui mais a coceira. Pode causar aumento da salivação, febre, fezes mais líquidas. Alguns pediatras e médicos teimam em dizer que isso não tem nada a ver, mas gente, tem. Toda criança que a gente acompanha pode ter ou não, não é um fator igualitário para todas as crianças. Mas é possível que aconteça tanto o estado febril, a febre, quanto uma diarreia, umas fezes mais líquidas. É normal. Você precisar dele umas gotinhas de analgésico, né, antifebris para sua criança, e também faça com que ela beba bastante líquido, né, para compensar as fezes mais líquidas. A dentição, gente, é muito importante para a saúde geral, né, para o crescimento e desenvolvimento. Tem uma importância ímpar na mastigação, facilita a digestão, são elementos fundamentais para a pronúncia das palavras, para a fonação e grande influência estética, né? A gente, quando falta um dentinho aqui, a gente fica às vezes um pouco envergonhado, né? Não se sente bem, a autoestima baixa. Então, para se evitar a perda do dente lá futuramente, o ideal é que desde criança você oriente essa escovação, né? Boa limpeza, uso do fio dental, higienização correta para essa criança. E aí a gente tem alguns marcos no desenvolvimento infantil. Vou falar somente alguns aqui. São aqueles marcos que a gente observa quando a criança começa, né, desde recém-nascido, ela começa a apresentar algumas características, né, às vezes ali de ação do próprio corpo, né. No recém-nascido tem reflexos subcordiais, então às vezes você pega, né, a gente até faz alguns testes ali de algumas dos reflexos que essa criança tem, né? Você pega para ver se ele vai, se está mamando bem. Com 1 mês ele segue a luz, né? 2 meses sorri, balbucia, já faz algumas palavrinhas, não, alguns barulhinhos, né? Com 3 meses sustenta a cabeça. Com 6 meses se mantém sentado, 9 meses já senta sozinho. Esse engateamento, ele pode acontecer ou não. Várias mães, né, cuidadores relatam assim: Ana, o meu filho ele não engatinhou, ele passou logo a andar. É normal? Sim, é normal. Cada criança tem um desenvolvimento. E de 12 a 14 meses ele caminha só. O que você tem que observar? Como eu disse, cada criança ela tem ali um desenvolvimento. Você tem que respeitar a hora da criança. Agora, você tem que observar se aquela criança não tem um retardo muito grande. Por exemplo, com 10 meses que ela já deveria se colocar sentado, ele nem consegue se manter sentado, né? Você senta, a criança cai para o lado, não consegue sustentar o corpinho, né? Passou ali 2, 3 anos, 4 anos, a criança não consegue andar, não consegue se manter em pé. Então, tudo isso é um atraso, é um retardo que você tem que procurar um especialista. E aqui também mostra para vocês, né, algumas condutas observáveis na criança, normalmente de entonações e coisas que elas fazem, né, mas basicamente para vocês, né, ali, por exemplo, de 6 a 9 meses, já faz algumas entonações, ritmos e sons diferentes, né,
ali com 12, com 1 ano a 18 meses. No meio desenho, já fala alguma coisinha, frases, né, que não são conexas, né? Com 24 meses ela já consegue expressar melhor, já forma mais palavras, né? E ali com 4, 5 anos, ela já usa palavras mais complexas, já forma uma frase grande, já conta histórias. Então, nisso aqui, o que é que você tem que observar também? Vou dar um exemplo do que eu vivenciei no meu dia a dia no trabalho. A gente faz a puericultura todos os meses, né? Das crianças de 0 a 5 anos. Uma vez chegou uma menininha de cerca de 3 anos, uns 3 anos e meio, já muito ativa, corria, fazia tudo. E tinha uns 2 meses que ela tinha se mudado para a minha área. E ela muito inquieta, ela entrava na minha sala, pedia um balão, pedia assim, manualmente, usava de gesticulação, de gestos. E aí ela sempre fazia esse pedido com as mãos, eu dava para ela, ela saía correndo, eu tentava dialogar com ela, não falava. Aí passou mais um mês, né, e eu não tinha parado para observar, tentava falar com ela e nada. Aí, se eu não me engano, no 3º ou 4º mês, ela entrou, né? Ela já tinha mais convívio, né? Porque já tinha me visto outras vezes. Então, ela foi e pediu para mim um Yaban. Yaban, apontando. E, normalmente, as crianças ali de cerca de 2 aninhos, né? Elas já falam, pelo menos, o baião, baão. Fala ali a palavra de forma não corretinha, mas no rumo certo, né? Quando ela falou para mim o Yaban, eu falei assim, gente, tá errado. Essa menina já desse tamanho. Fui chamar a mãe dela. Aí a mãe dela, assim, meio... era daquelas pessoas mais fechadas. Aí eu falei com ela, sua filha conversa em casa? Aham. Mas ela pede as coisas, ela fala os nomes, pede. Aí beleza, aí tá. Aí a mãe estava gestante, ela ia fazer o pré-natal, aí a criança não parava, sempre inquieta, saiu da sala e tal, tá bom, chamaram a mãe. Quando foi no outro mês, eu chamei a menininha, né, a mãe chegou, eu tentei puxar alguma conversa, a menina não falava nada. Aí eu tornei a falar com a mãe, eu falei, deixa eu te falar, é porque assim, eu tentei conversar, ela fala, ela te pede as coisas, mãe, água, pai, fala o nome das coisas, ela pelo menos se no rumo. Aí a mãe já começa, ela tem um pouco de dificuldade, ela fica mais na TV, tal. Aí eu fui no médico de trabalho comigo e falei, fulano, tenta quando a mãe entrar para fazer o pré-natal, chama ela junto e observa se você consegue tirar alguma coisa dela, fazer ela falar alguma coisa, porque o que ela falou comigo eu achei muito incompreensível para a idade dela. Aí assim foi. E aí ele tentou tirar dela, e as palavras que ele conseguiu tirar dela também foram palavras assim, meio desconexas. Fisicamente, ela agia normalmente, mas a linguagem dela não estava de acordo com a idade que ela estava. Então, as nossas preocupações, elas têm que estar relacionadas nisso, né? De você observar que a idade que a pessoa está não condiz com aquilo que ela está agindo, né? Então, o atraso, ele vai haver, pode haver. Às vezes ele vai, com diferença de 1, 2, 3 meses para outras crianças, ele vai agir de uma forma diferente. Agora, o atraso de muito tempo, onde você vê que o desenvolvimento, vocês lembram que lá no início foi do crescimento e desenvolvimento? O crescimento está normal, mas o desenvolvimento está atrasado, ou vice-versa. Na puericultura você vê que a criança está desenvolvendo bem,
mas o crescimento dela não está alterando por meses o peso. Então, peraí, opa, bora ver, ela está alimentando direito, né? Será que precisa passar no especialista? Deixa eu passar o caso para o médico. Então, tudo isso que não deve passar despercebido a nós. Então, gente, nós temos, né, a criança tem nela o que a gente chama de sistema interativo. É uma junção da inteligência, a cognição, o desenvolvimento motor com os sentidos dela. Então, tudo isso unido, né, faz com que essa criança cresça e desenvolva normalmente, né? E aí a gente vai entrar aqui agora na assistência de enfermagem ao RN. São aquelas ações, aqueles cuidados que nós devemos oferecer para a criança desde o início ali do nascimento dela. Os primeiros cuidados do recém-nascido, né, são prestados logo após o nascimento. Gente, o que eu peço para vocês como profissionais da saúde? Aqueles profissionais que irão trabalhar em maternidade, que irão trabalhar em hospitais grandes, em grandes maternidades, ou ali no pós-parto, seja o que for relacionado a isso. Se preocupem sempre em oferecer a interação da criança com a mãe, o aleitamento precoce, os cuidados, né? O envolvimento dessa mãe físico com essa criança, até no momento do parto. Tem profissionais que são tão crus e tão ignorantes, tão apáticos às situações. Eu tive uma gestante agora, por exemplo, que a criança nasceu às 5 da tarde, foram colocar ela para mamar só às 8 horas da noite, quase 9 horas da noite. A criança já estava com glicose baixíssima, ao redor dos olhos roxos, teve que voltar com ela correndo, levar para o pronto-socorro, porque a criança estava simplesmente prestes a entrar num coma por falta de glicose no sangue. Então, isso é erro de quem? Isso é erro dos profissionais que estão ali presentes, que não ofereceram a mamada precoce para a mãe, viu? Então, tenham muito cuidado. Então, o nosso cuidado ele tem que ser desde a sala de parto, né? Logo no início, até o final ali, dependendo de onde você trabalha, né? No caso do RN aqui, se você trabalha na maternidade, na atenção primária, seja lá o que for, vai ser de acordo com onde você está. Então, gente, o nascimento, ele é o processo pelo qual o conceito, né, a criança ali, o embrião, vivo ou morto, é expulso ou extraído da mãe, independente da idade gestacional, né? Já o recém-nascido, neonato ou recém-nato, compreende o período do nascimento. Ana, mas quando o bebê, então, morre na barriga da mãe, com 7, 8 meses, 9 meses, e aí ele é expulso por vias, né, de remédio ou pela cesárea, é considerado nascimento? É. Mesmo expulso ou extraído da mãe, seja vivo ou seja morto, ele está nascendo, né? Ele está sendo dado à luz a ele. Então, antigamente, muitas pessoas ainda estão nessa classificação, ainda trabalham com isso, mas já se tem uma nova classificação para essa idade gestacional. Antigamente, pré-termo era considerado uma idade gestacional menor que 37 semanas. Então, até 37 semanas, prestes a se fazer 37, 36 e 6 dias, era-se considerado pré-termo. A termo, ou termo, entre 37 a 41 semanas e 6 dias, ou seja, prestes a completar 42 semanas. O pós-termo era uma idade gestacional igual ou maior que 42 semanas. O que se mudou aí?
Essa nova classificação de idade gestacional, ela colocou o termo precoce de 37 semanas a 38 semanas e 6 dias, o termo completo de 39 semanas a 40 semanas e 6 dias, termo tardio de 41 semanas a 41 semanas e 6 dias e pós-termos de 42 semanas adiante. Mas o que mudou nisso? O que faz com que... O que trouxe de novidade para a gente? Por que essa classificação é importante? Gente, essa classificação ela é importantíssima que tenha mudado. Pense bem aí que entre essas semanas 37 semanas a 42, 37, 38, 39, 40, 41, 42 semanas, são 5 semanas que estão entre elas, né? Então é mais de um mês, né? Nesse intervalo. Então, simplesmente se considerava termo durante esse tempo, porque se acreditava que os bebês, se os bebês nascessem durante esse período de gravidez, estavam todos no mesmo barco, todos na mesma característica, todos nascendo no tempo certo. Isso não é verdade. A escolha para um nascimento cesáreo, a escolha para um nascimento que está prematuro, ou se já está tardio, passou do tempo e tal, tudo isso depende do período semanal, tudo isso depende desse período. Então, com o passar do tempo, essas pesquisas mostraram que as condições do RN, né, tinham que se variar, porque tinham características ali de uma semana, entre uma semana e outra, que eram gritantes as características, as mudanças entre elas, principalmente ao que se referia a problemas respiratórios, né? Devido ao desconforto respiratório e à produção de insuficiência surfactante pulmonar, que é o que vai ajudar a criança a respirar ao nascer, né? Então, essa nova classificação, houve uma nova constatação. Nada, de forma nenhuma, fazer cesárea programada no termo precoce. Então, ali, antes de 37 semanas, até 37 semanas, né? De forma nenhuma fazer cesárea, né? Então, os bebês nascerão respirando muito melhor, uma vez que nascerem com o termo completo. Claro, gente, que a gente está falando de gestações sem nenhum problema, sem absolutamente nenhum problema. Pois, em caso de urgência e emergência, a gravidez ela tem que ser interrompida quando necessário. Isso é um fato. E é isso muito que eu prego como profissional da saúde, como enfermeira, de tudo que eu já vi, li e aprendi até hoje. Ana, você é contra a cesariana? Não, eu não sou contra. Eu sou a favor da cesariana desde que ela seja feita em momento certo, né? Quando a mãe passa por algum risco, quando a criança passa por algum risco, mas indiscriminadamente, né? De forma indiscriminatória. Eu não quero passar pelo parto normal porque eu tenho medo de sentir dor. Eu não quero passar porque já me falaram que demora demais. Gente, o nosso corpo está preparado para um parto normal. A perfeição ela é tanta, é tudo de acordo, uma coisinha com a outra ali. A sua pelve ela vai se abrindo em determinado período da gravidez, quando vai chegando a hora, a criança encaixa. As suas mamas que recebem ali a produção de leite, tudo que acontece no seu corpo, né? A sua coluna, a sua barriga que cresce, o seu útero, tudo ali é justamente para que você possa receber essa criança de forma natural. A partir do momento que há alguma anomalia, alguma alteração, o médico fez o toque e viu que não tem passagem, você não está tendo ali contrações por conta própria, tentou-se a ocitocina e mesmo se não se conseguiu, é outra coisa, gente. O parto natural é muito melhor, o parto normal, o parto vaginal é muito melhor. A recuperação da mãe é muito mais rápida, não precisa ficar enfaixando barriga,
né? Tem mães aí que demora a conseguir dar um banho numa criança dias, com os outros fazendo tudo por ela, não consegue amamentar direito, porque não tem, porque fizeram apenas cesárea, né? Sem necessidade nenhuma. Então, leve em consideração todas essas características, né? Se bem que hoje está muito mais difícil. Eu quero cesárea, não tem mais disso, a não ser que você pague. E hoje não são todos os hospitais mais que aceitam isso, graças a Deus, alguns médicos conscientes, né? Mas leve em consideração isso, né? Porque é muito importante. E aí a gente vem para a classificação do crescimento físico da criança, né? O peso, né? A biometria. Então a gente tem o que a gente chama de AIG, PIG e BIG, né? Que é baixo para o peso, quando ele pesa ali menos de 2,5 kg, muito baixo para o peso, quando ele pesa ali menos de 1,5 kg, e muitíssimo extremo baixo peso, quando ele pesa menos de 1 kg, né? Isso daí são normalmente classificação para abaixo do peso. Gente, o GIG, né, que é normalmente grande ou gigante, né, para a idade dele, a diferença é muito grande. Normalmente se ocorre por mães que, principalmente mães diabéticas, né, essa criança ela tem ali um recebimento muito grande da glicose, ela acaba crescendo muito mais. Olha a diferença. E esse bebezinho não é porque ele é pequenininho, não, é a criança que é grande mesmo. E isso daí pode trazer muitos problemas metabólicos para essa criança, né, biológicos. Então, não se é ideal que essa criança receba, né, dessa mãe diabética, essa quantidade de glicose. Por isso que desde o início a mãe faz os exames para ver sua glicose, e se ela tiver com uma glicose alta, ela vai receber o tratamento adequado durante o pré-natal. Gente, os sinais vitais em crianças, elas são mensuradas da mesma forma, porém os dados são diferentes de um adulto, né? Os dados vitais dessa criança, eles são um pouquinho, alguns, né, diferentes das crianças. Por exemplo, a temperatura normal é 36 a 36,5, isso é normal, isso é o mesmo do adulto. A frequência respiratória ela é um pouco mais rápida. No adulto é 12 a 20 incursões por minuto, no RN é de 30 a 40, né? RPM. Então, na frequência cardíaca é de 80 a 170, né? Normal de 140. Algumas literaturas mudam isso. No adulto é de 70 a 110 batimentos por minuto. A pressão arterial é 75, né? Por 50 ali, né? Difere um pouquinho isso. E na pressão arterial do adulto, 12/8, 11/7, o ideal. É necessário que você tenha os equipamentos corretos, né? Para que você possa mensurar isso. Materiais como termômetro, esteto, né? Monitor cardiorrespiratório, monitor de PA, oxímetro de pulso, fita médica, régua antropométrica e balança neonatal, que são os básicos para se conseguir mensurar, né, todos esses sinais que eu falei com vocês. O que difere um do outro normalmente é o tamanho, né, tirando ali o termômetro, mas o esteto é menorzinho, o aparelho de pressão ali é menorzinho, né, e os elétricos normalmente é mais isso mesmo, a balança, né? Balança de RN, mas a forma de se mensurar é a mesma. E aí, gente, tem muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ou confundem, fazem alguma confusão em relação à temperatura da criança. Veja bem, uma criança, Ana, o que é normal, o que já é febre, o que é estado febril? Veja bem,
Eu falei para vocês, né, que normalmente quando se afere dá 36, 36,5. Porém, até 37,4 é considerado normal. Ai, meu filho, eu olhei, tá na 37. Tá ótimo, ele não tá nem em estado febril. Agora, a partir de 37,5 a 37,7, ele está em estado febril, né? Aí você já pode dar um banhozinho nele, colocar uma compressão úmida, né? Esperar para ver se vai baixar. Ana, deu 37,8, aí já é febre, né? Ah, deu 38, 39, 40, febre alta. Opa, cuidado. Nesses aí, a gente já tem que procurar dar um medicamento, né? Tentar controlar, dar o banho, usar compressa. Mas aí, juntamente com isso, você dá umas gotinhas ali de pirona, paracetamol normalmente para baixar a febre, né? E 35 ou menos é porque a criança está com hipotermia, o corpo dela está muito frio. Observe, gente, a criança normalmente ela tanto ganha quanto perde temperatura com muita facilidade, principalmente pela cabecinha, peito, pés. Então, muito de início ali, você tem que manter esses locais cobertos, dependendo da temperatura que está fazendo. Vai crescendo um pouquinho, você já pode tirar, tá calor, né? Tirar a meinha, tirar a blusinha, mas de início, aquela criança perde e ganha temperatura com muita facilidade. Então, vocês têm que ter um cuidado maior com essas crianças, né? A aferição do pulso no RN é a mesma coisa do adulto. Tem o radial, né? Pulso radial na carótida, femoral, normalmente aqui na virilha, né? Poplita, que é atrás do joelho, pedioso, né? Ali na parte superior do pé, e a tibial posterior, que é atrás do ossinho, né? Que a gente conhece. E aí, nesses lugares, você vai conseguir aferir também a pulsação das crianças.